A gente passa uma leitura e não sabe realmente o que está dizendo. Né? Não sabe quais são as intenções que os sábios colocaram. Eles não colocaram essas palavras à toa, eles não selecionaram à toa. Quando a gente olha na Torá, a Torá não diz o que é que tem que dizer. Né? Os sábios discutiram qual seria a melhor opção. Né? E receberam a Torá de Moshe, claro, óbvio. Né? Mas a gente tem que saber o que a gente está dizendo. Algo interessante aconteceu com meu cunhado. Meu cunhado é o rabino de Filipinas. E ele estava aí na comunidade em Shabbat. Né? Filipinas, ela é um arquipélago. Né? São muitas, mas muitas ilhas. Né? Estamos falando de centenas de ilhas. Né? E tem uma das ilhas... E tem uma das ilhas que tem um grupo aí que aceitou a Torá de Moshe. Aceitou a Torá. Acontece que um dos membros desse grupo foi para Vietnã, foi para a China, alguma coisa assim. Foi alcançado aí por um missionário, né? E voltou trazendo o conceito de Akadosh Baruch Hu, de Torá, de tudo isso, né? E alguma coisa meio que messiânica, mas depois deixaram o messianismo e creem só em Hashem. E, em essência, é que não são judeus, não são cristãos, entendeu? Né? Creem em Akadosh Baruch Hu e tudo isso. Né? A Torá como deve crer. Claro que faz os mandamentos como eles entendem, né? Que não tem orientação. E aconteceu que em um certo Shabat, né? Meu cunhado ele abre aí a casa dele em Shabat para as famílias da comunidade, né? Quem queira participar da refeição, eles rezam na Beit Knesset, termina a tefilá aí e as pessoas se vão, né? Cada um vai para suas casas. Mas aqueles que querem ficar e jantar com o rabino e escutar a drachá do rabino, ficam, né? Que a casa do rabino é dentro do terreno da sinagoga, né? Então ficam e assistem, né? E aconteceu que estavam aí e o rapaz da segurança chama e diz: olha, tem um grupo de gente aqui que está querendo entrar. Né? Ele disse, como assim um grupo de gente? Né? Um grupo, ou seja, uma multidão aqui que está querendo entrar. Então o rabino saiu e conversou com eles e disse, olha, eu não tenho como receber todos vocês. Né? Pela orientação da comunidade, a gente não recebe visitantes. Né? Tem que entrar em contato antes, conversar com a pessoa, saber o que quer. A gente não pode receber, mas mas quem já está aqui, não sei o que. Então, ele com um coração muito bom, ele disse, olha, eu vou receber parte de vocês. Quem queira representar, eu posso receber, mas eu não vou poder receber todo mundo. Né? Então, entrou um grupo pequeno, né? Não sei quantas pessoas aí entraram. Né? E tiveram com ele na tefilá, tiveram na refeição, né? E conversou com essas pessoas, o que acontece, como é que foi a história e tudo isso. E ele me contou que havia crianças também aí, né? E a criança, uma menina, se não me equivoco, perguntou, você sabe chamar Israel? Ela disse, eu sei chamar Israel. Então recite. E ela recitou todo o Shema Israel, desde de Shema até Hashem Elohechem, né? As 3 parashot, todas em hebraico e de memória. Para ver como essas pessoas recebem a fé, recebem a emuná de coração aberto. Você vai na sinagoga, o judeu lá, nascido, criado, e não sabe. Não sabe de memória, mas lendo gagueja. Né? Quando a pessoa recebe de coração aberto, né? Ela realmente se desperta para receber a Hashem e sua Torá, memoriza. Né? Ou seja, não é que esteja obrigado, que esteja obrigado a memorizar, não estou falando isso. Né? Mas eu estou falando do quanto esforço a pessoa faz por isso. Certo?
frio das mãos. Vamos agora abordar um outro aspecto, né? Agora vamos abordar o aspecto mais halárquico, né? de chamar Israel, ok? Caleb, só uma dúvida. A primeira parte do Shema seria o Shema junto com Ve'ahavta. Ve'ahavta, ok. Essa é a primeira parte. Beleza, ok. Depois Ve'hayá e Vayomer. Ve'hayá me chamou, depois vem Ve'hayomer. Beleza. São 3 parashiot. Agora, se perguntaram os sábios, a gente vai começar a abordar agora, vamos fazer uma abordagem rápida nisso, né? Se perguntaram os sábios, o seguinte: o que é Shema Israel? Ou seja, é uma mitzvah mideoraita ou miderabanan? É uma mitzvah mideoraita ou miderabanan? Né? Isso é o que se perguntaram os sábios. E por que se perguntam isso? A gente encontra, né, 3 passagens no Talmud e há um conflito entre elas, há uma divergência entre elas. Certo? A gente vê na Torá está escrito והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. Se essas palavras a gente tem que falar delas, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, se temos que falar dessas palavras quando nos acostamos, né? Quando estamos em nossas casas e quando estamos no caminho, o Beshor Bekal comer, e quando nos acostamos e quando nos levantamos, a pergunta é: a que palavras se está referindo a Torá aqui? Né? Ve'hayu advarim ha'ele. Eis advarim se refere à Torá. Que palavras se refere à Torá? Então, é uma discussão. Começa a Masechet Brachot, né? Na Mishnah, na terceira Mishnah de Masechet Brachot, e há uma discussão entre Shammai e Hillel, que diz, Bet Shammai Omrim, diz Bet Shammai, Be'erev kol adam itu veikreu, né? Que à noite toda pessoa ela se deita, se acosta e lê, o vavoker é amor, e pela manhã se levanta. Sheneemar, como está escrito, quando se deitares e quando se levantares. O Beit Hillel Omrim, e Beit Hillel disse, não, Kol Adam Kore Kedarko, vai ler conforme ele esteja, né? Sheneemar, como está escrito, o velertecha baderech, quando estiver no seu caminho, né? Imken, lama neemar veshorbecha v'kumecha. Então, pergunta a Mishnah se é assim, se é como diz Rabi Hillel, se é como diz Hillel, por que está escrito veshorbecha v'kumecha, né? Quando se deitares e quando te levantares. Então, responde a Mishnah, בשעת שבני אדם שוכבים, ובשעת שבני אדם עומדים. Então, traz a Mishnah que por que está escrito quando te deitar, quando te levantares? Porque a mitzvah de ler Shema Israel é quando as pessoas se vão dormir e quando as pessoas se despertam. Né? Então, há um tempo para a mitzvah. Um tempo para a noite e um tempo para o dia. Então, a mitzvah de Shema Israel deve ser dito 2 vezes por dia. À noite e ao dia. Né? Vem a outra passagem do Talmud, Masechet Sotá, e diz assim, Kiryat Shema,
Menalan, o que é que significa? Vai dizer em que expressão, em que idioma vai dizer Shema Israel? Dirtiv, como está escrito, Shema Israel. Né? Como está escrito, Shema Israel. Explica a Gemara, Bechol Lashon she'ata shomea, em todo idioma que você escuta. Aqui nessa sugiá, em Masechet Sotá, vai discutir em que idioma a pessoa deve dizer Shema Israel. Se é obrigatório dizer em hebraico ou se pode dizer em qualquer idioma. Né? Então diz em qualquer idioma. Por quê? Porque está escrito Shema. E quando a gente escuta, a gente não seleciona o que escutar. Simplesmente falou, entra no ouvido, se escuta. Tano Rabaná, ensinaram os sábios, Kiryat Shema, que estava, né? A leitura de Shema tem que ser como está escrito. De ver Rabi, como disse Rabi, né? Rabi Yudan assim. Vechachamim omrim, e os sábios disseram, Bechol Lashon, em todo idioma. Ou seja, para Rabi, tem que ser dito em hebraico, como está escrito em hebraico. Né? Que Katavá, como está escrito. Para os sábios, disseram não, Bechol Lashon, em todo idioma. Maitama Devrai, o que significa essas palavras? Qual o significado disso? Amar disse, Kara vaihi behavitam hiu. Ou seja, vai dizer vaihi, mas vai dizer nesse sentido. Verabanan, está escrito, isso é dos sábios. Amar, Kara Shema, Bechol Lashon she'ata shomea. Então, ou seja, em resumo, a Gemara vai dizer, não adianta, vai dizer em qualquer palavra, qualquer forma que você vai dizer. Em qualquer idioma você vai dizer, você tem que dizer, né? O que diz essas duas passagens, né? Uma na Mishnah e outra na Gemara, em Masertot diferente, uma Maseret Barachot, outra Maseret Sotá. O que elas querem dizer é que o que se entende é que há um mandamento midorai de dizer Shema Israel. Ou seja, aqui quando se diz que tem que criar Shema, eles se referem a Shema em si mesmo. Porém, vem uma outra passagem no Talmud, né, em Masechet Berachot também, na página 21, né, a mudar, diz assim, Ama Rav Yehuda, diz Rav Yehuda, Safek kara kriyat Shema, Safek lo kara, eno choseh vekoreh. Se a pessoa tiver em dúvida se recitou Shema Israel ou não deve voltar e recitar. Se está em dúvida, eu disse Shema Israel, não me lembro. Não, então não deve voltar para recitar. Safek amar emet veyetziv, safek lo amar choseh veomer emet veyetziv. Se a pessoa tem dúvida se diz a palavra emet veyetziv venachon, né, que é a brachá, só tem dúvida se disse a brachá, então deve voltar e dizer a brachá. É a opinião de Rav Yehuda. Maitama, o que significa? Kriyat Shema de Rabanan. E leitura de Shema é dos sábios. Emet ve'atziv de Oraita. Que a brachá em si é de Oraita. Metiv Rav Yosef. Vem e contesta Rav Yosef. Veshor vechav kumecha. Né? Quando te deitares e quando te levantares. Amalei Abayei. Né? Vem diz Abayei. O que Rav Yosef pergunta, o que significa então quando te deitar, quando te levantar? Vem Rav Abayei e responde, Arub divrei Torah ktiv. Ou seja, o que se deve dizer quando se dorme, quando se acorda? Vem Abayei e diz uma palavra de Torá. Não é necessariamente o texto de Shema Israel, qualquer palavra de Torá. E aí então vem Rabi Elazar e diz, Rabi Elazar Omer, Safek kara kriyat Shema, Safek lo kara, choser vekoreh kriyat Shema. Vai voltar e vai dizer kriyat Shema. Safek itpalel, Safek lo itpalel, né? Se tem dúvida se rezou ou se não rezou, em um choser o mitpalel. Não vai voltar e vai rezar. Por quê?
Tefilá é midirabanan, na opinião de Rabi Elazar. E Shema Israel é midoraita. Você vê aí uma machloket entre Rabi Yehudá e Rabi Elazar. O que passa que Rabi Yehudá é o rabino de Rabi Elazar. Né? Então, tem um problema aí, que se os dois foram do mesmo nível, em comparação com as outras duas passagens que a gente disse, então muito facilmente pode dizer, não, isso é midoraita, né? Estavam aí na discussão. Mas como Rabi Yehudá é o rabino de Rabi Elazar, e ele diz que é midirabanan, Rabi Elazar diz que é midoraita, então fica aí um problema. Não nisso, os sábios entraram em discussão, os Rishonim entraram em discussão. E para a maioria dos poskim, de Kotarash, contra Rambam, Rashba, né? Rif, Rosh, né? O Shulchan Aruch também. Então, todos dizem que Shema Israel é midoraita. Então, qual é a parte que é midoraita? Shema Israel, o primeiro passo que já cumpre a missão midoraita. Segundo Tosfot, que Tosfot é sempre do contra, né? Ele diz, não é midoraita, é midirabanan, porque midoraita é qualquer passagem de Torá. Né? Qualquer passuque da Torá já cumpriria a mitzvah. Né? Essa é a ideia de Tosfot. A halachá é como a maioria dos poskim, né? Shema Israel, como deve ser, é midoraita, o primeiro passuque, os demais passukim, há uma discussão. Muitos dizem que é midirabanan, os demais psukim, explica, traz Pri Hadash, ele diz não. Shema Israel ve'ahavta é midoraita. Então, hoje, quando a pessoa vai dizer Shema Israel, se a pessoa diz Shema Israel, somente Shema Israel, cumpre a missão midoraita, mas é preferencial que se a pessoa vai dizer Shema Israel para cumprir a mitzvah e ela não tem muito tempo, né? Então ela deve dizer Shema Israel ve'ahavta. Né? Não somente Shema Israel, que aí atende aí todas as opiniões. Ok? Bom, a gente viu, quando a gente leu aqui, a gente vê que Shema Israel tem um tempo para ser dito, né? Tem um tempo para ser dito. E quando é que se diz Shema Israel? Beshor vecha uvkumecha. Mas é Beshor vecha uvkumecha, explicam os sábios, no momento em que as pessoas se acostumaram a dormir, e na hora que as pessoas se acostumaram a se acordar. Acontece que cada pessoa dorme quando quer e acorda quando quer, né? Então, é complicado isso. Mas, então, eles sabem que necessitam determinar um tempo. Né? A gente vê que Mideoraita tem que dizer 2 vezes por dia. À noite e de dia. Né? Então, à noite eles definiram os sábios que o tempo de Shema Israel é quando você está com o Rabim. Senta com Rabim é o tempo de dizer Shema Israel. Posso dizer até antes do nascer do sol. Ok? Mas o tempo ideal, senta com Rabim. De forma que é costume Sfaradi rezar Arvit um pouco mais cedo. Né? Por quê? Porque tem que aproveitar o povo quando chega. Né? Tem que aproveitar o público para rezar Mincha e Arvit. Então, reza Mincha, já nos últimos momentinhos de Mincha, né? E reza Arvit, né? Com a Shkia, né? Já com o fim da Shkia. O que acontece é que, quando se reza Arvit, as estrelas ainda não saíram. Né? Porque quando é que saem as estrelas? Aproximadamente 18 minutos depois da Shkia. Né? Então, se vocês se lembram, quando a gente falou de tempos, né? A Shkia, ela começa quando o Sol
toca o horizonte e termina quando o sol se desaparece no horizonte. Esse tempo é de mais ou menos 20 minutos, dependendo da posição geográfica. Um lugar são 18 minutos, outro lugar são 22 minutos. Em Maceió, agora, dá mais ou menos 22 minutos. Então, esse tempo é o tempo de esquiar. Quando começa a esquiar e quando termina a esquiar. Mas quando termina a esquiar, ainda está de dia, não está de noite. Né? Segundo a opinião de Rabi Hudá, já é outro dia. Né? A gente viu assim, a opinião de Rabi Hudá, que diz não, que acabou o sol, já é outro dia. Mas aí veio outra opinião e disse não saíram as estrelas. Então, como é que você quer dizer que acabou o dia? Ainda tá claro. Então ficou em dúvida. E esse período se chama Ben Hashmashot, né? Que é um dia que nem o sol se foi completamente e nem as estrelas chegaram completamente. Então esse é o período de Ben Hashmashot, que toma mais ou menos aí 18 minutos, mais ou menos. E quando termina esses 18 minutos é que saem as estrelas. Então quando a gente reza, 18 minutos é muito tempo, né? Quando a pessoa reza Arvit, geralmente se recita Shema Israel antes da saída das estrelas. Né? Então, o que acontece? Se acontece de que rezou Arvit e ainda não saíram as estrelas, a pessoa deve voltar a recitar Shema Israel com Tzeta Kohavim. Ou depois de Tzeta Kohavim. Para atender a tefilá da noite. Né? Vou chamar aqui a Hannah, porque o menino acordou. Então, o Talmud, a primeira Mishnah do Talmud, né? Masechet Zraim, primeira Mishnah do Talmud, Masechet Brachot, perdão, Masechet Brachot, ela começa, Meimatai korim et Shema beshacharit. Né? Começa a Gemara, né, a Mishnah, perguntando quando se lê Shema Yisrael em Shacharit. Qual é o momento? Diz a Mishnah, Misheikir ben Tichelet lelavan. Quando se distingue entre Tichelet, entre o azul bebê, né, o azul claro, e o branco. O que acontece, gente, é que à noite, não sei se vocês já perceberam isso, mas à noite, no escuro, não à noite, né? No escuro, a gente vê que cores. Quem sabe responder isso? Como é que a gente vê no escuro? Difícil, né? Não faço ideia. Mas é porque a gente não para prestar atenção. Uhum. As células fotossensíveis do olho, as que percebem as cores, né? Elas só percebem cores quando existe luz. Né? De acordo com não a radiação, com a frequência da luz, é que os olhos percebem cores. De forma que, se você tem um objeto branco, ele é branco, mas você projeta nele uma luz verde, você vê verde. Se você tem um objeto verde e você projeta nele uma luz vermelha, você nem vai receber verde, nem vai receber vermelho. Você vai receber uma cor, um bordô, uma cor roxa, quase roxo. Né? Porque os olhos percebem não a realidade, senão que eles percebem a refração da frequência da luz. De forma que, à noite, a gente vê branco e preto. Né?
Se você está num quarto escuro, experimentem isso, apaguem todas as luzes do quarto, espere que os olhos se acostumem com a pouca luminosidade, e muito difícil vocês vão diferenciar cores. Né? Vai ver preto e branco. Predominância preto e branco. Né? Porque é o momento que chega chega luz, né? Porque se não tiver luz não vê nada, né? Mas no momento que chega a luz, você vai ter uma frequência de luz que vai te permitir. Mas se é pouca luz, muito pouca luz, você vai ver que as cores vão ficando cada vez mais opacas, até você ver branco e preto. Né? Então, explico os sábios que quando é o momento de recitar Shema Israel, quando se começa a recitar Shema Israel, é quando se pode diferenciar as cores azul do branco. Quando o Tchelet e o branco, você já identifica as cores. Né? Rabi Eliezer diz, né, Omer, Ben Tchelet le Karti. Né? Seja desde de um azul, né, a coloração esverdeada, outros dizem a coloração avermelhada, né? Que discutem o que é a intenção de Karti aí. Então, o que é esse momento? Se a gente falou que com a ausência da luz a gente vê cores branca e preta, né? Quando começa a luz a gente começa a ver cores. Né? Então, explica os sábios que o momento de Shema Israel começa com o sol. Quando o sol começa a surgir, né? Antes mesmo que ele saia no horizonte, mas ele já ilumina, né? Esse é o momento de Shema Israel. Então, Shema Israel começa com o que a gente conhece de Amud Shachar. Né? Aí começa Shema Israel. Então, Shema Israel da noite começa com Tzita Kohavim. Shema Israel do dia começa com Amud Shachar. Né? Mas ele tem um tempo. Né? Esse tempo é mais ou menos como 50 minutos antes de Netz HaChamá. O que é Netz HaChamá? Então, 50 minutos antes de que o sol ele apareça no horizonte. Né? 50 minutos antes aí já é o momento de que se pode começar a chamar Israel. E até quando vai isso? Até o fim da terceira hora. Né? O que é o fim da terceira hora? Terceira hora é que a gente pega o dia solar, né? O dia de sol, né? Desde que nasce o sol até que se põe o sol. Divide isso em 12. Né? Pega esse tempo e divide em 12. Então, se o sol começou às 6 da manhã e se pôs às 6 da tarde, a gente tem 12 horas completas. Se eu divido em 12, cada hora halárquica vai valer uma hora cronológica, uma hora de relógio. Né? Quando o sol nasce às 5 da manhã e termina às 6 da tarde, então a hora halárquica já não será mais uma hora de relógio, senão que vai ser uma hora e mais um pouquinho. 1h05, 1h15, né? A gente vai ter que fazer a conta. Né? Agora, entrou em dúvida os sábios, qual é o momento? Ou seja, qual é o momento de que o sol sai? É quando o sol aparece no horizonte? Ou, como diz aqui a Mishnah, que é quando se vê a diferença das cores? Né? Ou seja, 50 minutos antes do nascer do sol. É a opinião de Magen Avraham. Então, a gente, quando considera o nascimento, a muda shachar, a lota shachar, é quando o sol, antes do sol nascer, 50 minutos, aproximadamente. Ok? Então, isso vai nos dar mais tempo de luz, de dia. O dia se torna mais amplo. E Shema Israel se tarda um pouco mais. Né? Ou seja, as horas são mais longas. Porém, na opinião Ashkenazi, né, dizem que não. Né? Se conta a partir de Netz HaChamá, quando o sol brilha no horizonte.
Então, as horas são mais curtas, porém, elas começam mais tarde. Então, acontece que, para Sfaradi, se termina de ler Shema Israel, bom, vamos dizer assim, às 9 da manhã, hoje aqui em Israel, aqui em Jerusalém, a gente lê Shema Israel, o tempo final de leitura de Shema Israel está aproximadamente às 8h35, mais ou menos. Né? Deixa eu ver se eu digo aqui agora. Aqui em Maceió, a última leitura foi de 8h28 da manhã. 8h28, né? Olha aí. Isso. היום, שמע ישראל, הזמן האחרון לקריאת שמע, 8h36, לפי מגן אברהם. E, segundo Gaon de Vilna, 9h12. Né? Então, tem dois momentos aí. Segundo a opinião Sfaradi e segundo a opinião Ashkenazi. Então, até as 8h36, a gente está recitando Shema Israel, aqui em Jerusalém. Então, e por que o fim da terceira hora? Disseram os sábios que essa é a hora que os reis se despertam. Porque ninguém se acorda nessa hora. Quem é o preguiçoso que acorda às 8h36? Né? Eu. Não, vai, queria eu acordar nesse horário. Não, trouxeram os sábios a ideia de que para atender a todo o povo, não se pode atender a Alahá somente aos trabalhadores, né? Porque eles se acordam cedo, mas tem que buscar, quando se determina uma Alahá, uma regra para a comunidade, se determina uma regra que possa, ao máximo, atender todas as pessoas. Né? Não somente aos mais ricos, mas também aos mais pobres. E não somente aos mais pobres, como também aos mais ricos. Então, nessa Alahá, os sábios se preocuparam também na pessoa do rei. Porque o rei não precisa se acordar às 4h da manhã. Ele não vai lavrar a terra. Né? Ele tem quem faça isso por ele. Mas ele também tem a obrigação de chamar Israel. Então, determinaram os sábios que até a hora que o rei se acorde é o tempo máximo para chamar Israel, e assim também todos se beneficiam. Né? Então, chamar Israel a gente recita nesse tempo. O que acontece é que se a pessoa vai para o Beit Knesset, o Beit Knesset, ele vai recitar chamar Israel depois desse tempo, porque a tefilá, por exemplo, um Beit Knesset de Shabbat, que começa a tefilá às 8 da manhã. Ok? Chega às 8h30 e, muito provavelmente, ele não esteja ainda em chamar Israel. Então, o que é que se faz? Antes de Baruch She'amar, se recita chamar Israel. Por que isso? Porque determinaram os sábios que chamar Israel a melhor forma é que se recite em comunidade. Por quê? Porque é uma declaração de fé comum. É que do Shat Hashem. Quando a pessoa diz chamar Israel, está santificando Hashem Hashem. E é importante dizer isso em comunidade, todo mundo junto. E não somente dizer todo mundo junto, mas todo mundo em uníssimo. Né? E não somente todo mundo em uníssimo, o costume Sfaradi é que todos cantem na mesma cantilação, no mesmo ritmo. Então, determinaram os sábios o costume Sfaradi de que se recita Shema Israel com Ta'amei Mikra. Né? Assim como se lê na Torá, se recita no Beit Knesset na Tefilá. Esse é o costume Sfaradi. Porque assim todos recitam junto, todos recitam na mesma voz, todos recitam em uníssimo e todos recitam na mesma cantilação. Então todos com uma só voz diz Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad e recita todos os psukim, né, das 3 parashiot. Agora, se o Beit Knesset, a Tefilá começa tarde e ele vai se estender, vai se alargar na Tefilá e não vai alcançar recitar todo mundo junto no horário que tem, a gente tem que lembrar que tem que cumprir mitzvah de Shema Israel no seu tempo. Então não precisa uma hora específica, mas precisa de um tempo específico, desde a Lota Shacha até o fim da terceira hora. Então quando chega às 8h36, todos já devem dizer Shema Israel. Ou já devem ter dito Shema Israel. Então,
Se sabe, o Hazan já sabe que não vai alcançar dizer Shema Israel nesse tempo, antes de Baruch She'amar, recita Shema Israel. Por que antes de Baruch She'amar? Porque a partir de Baruch She'amar não se pode fazer interrupções. E Shema Israel é uma interrupção. Então, como não se pode interromper, então se faz antes para evitar interrupções dentro do Psukei Zimra, entre o Psukei Zimra e a Tefilá, que não se pode haver interrupções. Ok? A pessoa se acordou tarde, acordou às 6h35, né? E ela fica na dúvida agora o que fazer. Shema Israel ou fazer Birkat Torah? Porque disseram os sábios que não se pode recitar Divrei Torah e nem Limud Torah sem fazer a brachá de Birkat Torah. Né? A gente faz isso em Birkot HaShachar, né? A gente faz Birkat Torah para poder fazer Limud Torah e recitar Pasuk da Torá. E agora? Entrou num dilema. Você ou diz o Shema Israel ou recita Birkat Torah. Então, qual é o mais importante? Shema Israel, porque Shema Israel é Mideoraita. Birkat Torah é Miderabanan. Então, quando você tem um encontro de uma mitzvah Miderabanan com uma mitzvah Mideoraita prevalece. Então, a pessoa vai primeiro recitar Shema Israel. Ok? Recita Shema Israel antes de toda e qualquer brachá. Antes de Netilat Yadayim, mas de qualquer coisa. Acordou, deu tempo de Shema Israel, ou recita agora, ou cale-se para sempre, então recita agora. Okay? Shema Israel é Mideoraita e ele prevalece. Depois, recita todas as brachot sem nenhum problema. Ok? Qual é a kavaná que devemos ter em Shema Israel? Que a gente recebe Or Malchut Shamayim. Recebemos o jugo divino sobre nós. Né? Então, é importante, é interessante e é bom recitar Shema Israel com Talit e Tefilim. Porque se eu recebo Or Malchut Shamayim, né? Estou recebendo o jugo divino, a soberania divina sobre mim, como é que eu vou recitar Shema Israel sem cumprir os mandamentos que está escrito aí? Né? Que Shema Israel, há 3 mandamentos aí. Há 4 mandamentos aí. Né? Mandamento da Emuná, né? Da fé, isso a gente recita quando Shema Israel. Mandamento de Tefilim. Mandamento de Tzitzit. E mandamento de lembrar a saída do Egito. Você tem 4 mandamentos para cumprir aí só com recitação de Shema Israel. Né? Agora, a fé em Akadosh Baruch Hu e a saída do Egito, a gente cumpre porque está lendo aí. Né? A menos que o coração não esteja em sintonia. Né? Mas se a pessoa está em sintonia num coração, ou seja, tem a intenção de cumprir essa mitzvah, já cumpriu. Mas Tzitzit e Tefilim, como é que você vai cumprir sem pôr, sem colocá-los? Então, disseram os sábios que aquele que recita Shema Israel sem talit e sem tefilim é como se dissesse Divrei Sheker, como se dissesse mentiras. Né? Na verdade, não é que ele esteja dizendo mentira, porque se está numa situação onde ele acabou de acordar e não tem tempo para colocar, ele vai recitar sem colocar. É o que acontece também em Shabbat, né? Não está com tefilim. Ou o que acontece em Tisha B'Av, que o costume é colocar o tefilim à tarde.